Dia. Estamos começando mais uns 5 minutos de verdade. E eu quero falar hoje sobre temor do Senhor. Não é? Na minha, aonde eu congrego, a igreja que eu congrego, o nosso apóstolo tem por ensinamento a gente ler um livro por mês. Não é? É orientado isso. É lógico que nem todo mundo lê, porque hoje em dia muitas pessoas não gostam de ler, não é? Mas é orientado. E esse mês é o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele fala muito sobre isso, não é? Porque ele vai falar de sabedoria, de vida. Ele vai nos ensinar a nortear as nossas vidas, não é? Como uma vida, vamos dizer assim, equilibrada. Mas para ter essa vida equilibrada, você precisa ter sabedoria para fazer escolhas. Né? E sem sabedoria, você não faz as escolhas certas. Né? Então, o Provérbios de Salomão, eu quero salientar aqui que Salomão ele não escreveu só esses 31 provérbios, né? Ele escreveu 3.000 provérbios. E esses foram selecionados para a Bíblia. Como eu disse da outra vez, a Bíblia foi bem selecionada para não se tornar apócrifa, não é? Então, Provérbios ele traz essa bagagem para a vida da gente. Eu amo ler Provérbios. Provérbios tem uma coisa assim impressionante para a vida da gente. Como a gente aprende a viver lendo Provérbios, né? E o propósito dele é justamente esse: você ter sabedoria. E o sábio Salomão ele começa dizendo que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Oh, meu Deus do céu! Como está faltando isso hoje nesse mundo, não é? As pessoas acham que Deus é igual a elas. Né? As pessoas criaram a mania de todo mundo acha que Deus é pai de todo mundo. Né? Isso tem uma separação muito grande, teologicamente falando, tá bom? Existem criaturas e existem filhos, tá? Nem todo mundo é filho, ok? Eu não quero aqui pôr estigma em ninguém, não é esse o meu propósito. O propósito aqui é esclarecer, como eu sempre digo. E quando você trata Deus como uma pessoa da mesma estatura que você, do mesmo um ser humano de carne e osso que nem você não tem temor de Deus. Simplesmente isso. É isso que às vezes você fala assim, mas eu eu amo a Deus, eu tenho temor de Deus. Mas as suas atitudes falam mais altos do que as suas palavras. Não esqueçam disso. Nunca, nunca esqueça disso. Suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. E o temor de Deus não é você simplesmente ter medo de Deus. Não é? Jesus ensinou que a única coisa que nós devemos temer é a Deus. Porque ele pode nos matar e nos lançar no inferno. É a única coisa. Não tenha medo de outra coisa. Só a Deus. Mas não é simplesmente ter medo. É preciso ser um temor, um medo com amor. Temor. Temor. Então, é um medo com amor. Você ama a Deus. Por isso você o teme. Você sabe que ele pode todas as coisas. Inclusive, isso que Jesus falou. Matar a carne e levar a alma para o inferno. Então, é o único ser que devemos temer é a Deus. E quando você vai lá para o Aurélio, para saber o que quer dizer temor, né? O Aurélio vai dizer que temor é um sentimento de reverência e respeito. É um sentimento de reverência e respeito. Vou repetir. Um sentimento de reverência e respeito que está faltando. As pessoas não respeitam seus pais, não respeitam a autoridade, não respeitam, né? Como que vai respeitar Deus? O que João fala sobre isso? João ele fala que se você diz que ama o seu próximo, ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você se faz mentiroso. Como que você pode amar a Deus que você não vê e não amar o seu próximo que está perto ali de você? Então, a Bíblia é maravilhosa nessas coisas. Eu amo a Bíblia por causa disso. Porque ela nos confronta, não é? Ela nos põe assim de cara com a nossa realidade, né? E a Bíblia, eu já aprendi uma frase muito importante
que diz assim: aquilo que não me confronta não me transforma. E a Bíblia tem esse papel de transformar a vida das pessoas. Transformou a minha vida. E tem transformado a vida de muitas pessoas. Eu conheço muitas pessoas transformadas pela Bíblia. Então, Provérbios ele tem esse papel, tá bom? Então, aqui em Provérbios 1, versículo 7, diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu Deus, que revelação, não é? Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Que forte isso, muito forte. Então, quando a Bíblia lá em Provérbios, ela fala 50 vezes sobre sabedoria. Lá em Eclesiastes fala mais 29 vezes sobre sabedoria. Mas não essa sabedoria do mundo que as pessoas imaginam. As pessoas acham que ser sábio é ficar adivinhando coisa, é ficar resolvendo problemas, trazendo soluções para a ciência, para a matemática. Não. Sabedoria de vida. O hebraico, ele tem uma palavra-chave para isso. Né? Quando ela fala de sabedoria, ela está chamando de Shokmah. A palavra sabedoria no hebraico é Shokmah. Shokmah quer dizer ter sabedoria para viver. Viver com sabedoria. E qual é o princípio? Temor de Deus. Temor de Deus, querido. Temor de Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Deus é maravilhoso, é bom. E ele tem permitido tantas coisas. Eu quando leio lá Isaías e eu vejo lá Deus falando, coisas horrendas estão se fazendo sobre a terra. Por quê? Porque falta temor. Falta temor de Deus. Se o mundo se voltasse para Deus, nossa, que maravilha seria. Né? Mas você tem essa oportunidade de temer a Deus. Tema a Deus. Ele pode resolver todas as agruras da sua vida, da sua família, do seu lar, do seu trabalho. Tudo ele pode. Deus te abençoe. E não se esqueça do nosso lema. Aquele que não é grato pelo que tem, não é digno de pedir mais. Deus te abençoe.